Fala pessoal, meu nome é Krigor, hoje mais uma review concisa e é sobre Neuromancer, o primeiro livro da trilogia Sprawl. Esse livro ele é considerado o pai do gênero cyberpunk, então se tu curte esse gênero, é imprescindível que tu conheça essa obra. E antes do livro eu vou falar um pouco sobre o gênero. O Neuromancer foi lançado em 1984 e pouco antes, em 82, foi lançado o Blade Runner e o mangá Akira, que fizeram muito sucesso. Tá, e o que eles têm a ver com isso? Essas duas obras contribuíram fortemente para a construção do gênero. O Blade Runner, dirigido por Ridley Scott, é baseado num conto do Philip K. Dick, mesmo autor que criou o Minority Report, que também foi adaptado para o cinema. Inclusive, esse mesmo autor também escreveu O Homem do Castelo Alto, que eu pretendo trazer para o canal em breve. O Blade Runner, ele simplesmente lançou a estética do gênero cyberpunk. Isso porque o conto no qual ele foi baseado não traz essa ambientação. Então repare que a problemática das relações entre seres humanos e tecnologia, máquinas, etc. já existia. E o conto que eu trouxe na review anterior prova isso. Porém, ainda não tinha uma estética, não tinha um visual, um cenário, uma ambientação. E o Blade Runner trouxe exatamente isso. E lançado no final do mesmo ano, temos o mangá Akira, que eu recomendo a versão colorida dele justamente para aproveitar melhor o cenário. A espinha dorsal desse mangá é justamente uma outra característica do gênero cyberpunk: experimentos em humanos e suas consequências. Fora outras características que o mangá também traz, como a ambientação, a vigilância, a alta tecnologia, baixa qualidade de vida, o famoso high-tech, low-life. E quanto ao áudio do cyberpunk, nada melhor que o synth. O synth é como se fosse a trilha sonora desse gênero, que tem no Blade Runner, embora esse tipo de trilha sonora já tinha em outros filmes de muito tempo atrás, como por exemplo Laranja Mecânica, que é de 71. E no quesito ambientação, eu faço uma menção honrosa ao Metrópolis, de 1917, com aquela mega estrutura da cidade. Mas por que o Neuromancer é considerado o pai do cyberpunk? Isso porque ele junta um sem número de conceitos cyberpunk que irão compor o gênero por excelência. Eu não conheço uma outra obra que seja mais cyberpunk que o Neuromancer. Mas antes, qual é a diferença entre o futurista e o cyberpunk? Muitas vezes se confunde um com o outro, mas o cyberpunk é um subgênero do futurista. A tecnologia tem que crescer ao ponto de destruir a sociedade. É sempre distópico. Até mesmo que detém o poder, se tu reparar bem, vive uma vida vazia. Já o futurista, de forma geral, não necessariamente piora as coisas. Um exemplo bem fácil de visualizar são os Jetsons. Eles vivem uma vida tranquila. Agora, por exemplo, o Psycho Pass, que é leve quando comparado com outros cyberpunks, se tu se estressar, tu já é considerado um criminoso em potencial e preso. Então não basta ter muita tecnologia para ser cyberpunk. A tecnologia tem que ser a causa dos males da sociedade ou a piora deles. Agora eu vou falar o que tem de tão cyberpunk no Neuromancer, tentando spoiler o mínimo possível. O primeiro ponto que trago é a dificuldade de entender o ambiente. Em várias partes do livro eu simplesmente não entendi o cenário. Um pouco disso deriva do fato de ser um livro. Se Blade Runner não fosse um filme, também seria bem difícil de entender. Só que isso retrata o caos do local. Os ambientes realmente são bagunçados e fazem pouco sentido. É como se fosse Tóquio com um céu indescritível, com mais neon, hologramas, pessoas de toda parte do mundo, ruas sujas. Se tu ler as primeiras páginas já vai entender bem o que estou falando. Um dos locais da obra, que se chama Villa Streetlight, eu simplesmente desisti de entender, porque era muito bagunçado. E como é a vida retratada no livro? A história segue Henry Casey, um cowboy que foi contratado para invadir o sistema de uma grande corporação. O que é um cowboy na obra? É como são chamados os hackers, e aqui já tem uma coisa que eu achei muito show. O hackeamento ele acontece em um mundo virtual. É como se o cowboy entrasse em uma Matrix e fizesse o processo dentro desse local. Então todo o processo tem elementos visuais, como o firewall, o vírus. Também é complicado de entender o cenário, mas isso não diminui em nada o quão sensacional esse processo. Boa parte da história se passa no Sprawl, que é o nome da mega cidade que vai de Boston a Atlanta. Outra parte se passa em Freeside, que é uma cidade orbital, parecido com o que tem no Elysium. Inclusive a obra não fala do restante do mundo, mas se tem a impressão de que tudo é centro urbano. E nessas mega cidades tem de tudo. Vida criminosa parece ser bem comum, crimes digitais como roubo de dados e tráfico de drogas. E as drogas são super tunadas, tem as normais ainda, mas as sintéticas são super potentes. E diretamente ligado a isso, o Casey, que está quase sempre sob efeito de alguma coisa, tem um vazio existencial imenso. E tu percebe isso em todos os personagens, só que de formas diferentes. Todos eles querem fugir da realidade de alguma forma. São superficiais e hedonistas, mas não superficiais no sentido de um personagem mal trabalhado, mas sim de que eles não têm profundidade. Tanto que em certos momentos, Casey tenta sentir ódio para usar como combustível e agir, porque de forma geral ele é apático. E é importante destacar que isso não acontece só com as pessoas do povão, isso também acontece com pessoas muito poderosas, como o pai da família Tasher Ashipon, que é praticamente um zumbi. O universo do Neuromancer ele te dá tudo o que é necessário para ter uma vida de merda, sem esforço. Outra coisa que será um fator essencial para o cyberpunk é a ciborgização. Tem alteração para quase tudo. A Molly, parceira de Casey para a missão da história, ela tem lâminas dentro das mãos, os olhos dela são robóticos, ela tem reflexos sobre-humanos e mais coisas que nem tô lembrando. O Casey, em alguns momentos, quando tá usando esse equipamento para ela entrar no cyberespaço, às vezes acessa também os olhos dela para saber como ela tá. E falando em cyberespaço, a vida virtual é presente no Neuromancer. Tu pode tranquilamente viver numa ilusão e nem vai perceber. O que me lembrou um anime de 98, o Serial Experiments Lain, no qual se confunde o real com o virtual. E outra coisa que não podia faltar é óbvio que são as IAs, que têm capacidades absurdas, e é impossível não fazer um paralelo com o conto da review anterior. Elas podem acessar basicamente qualquer coisa digital, seja os olhos da Molly, cyberespaço, sistema de segurança, robôs, naves.
E lembra muito a IA do Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, porque estamos falando de um mundo que tem tecnologia em tudo, então a IA pode fazer muita coisa. Tem uma cena em que estão perseguindo o Casey e a IA simplesmente hackeia um robô de jardinagem e faz ele cair em cima do perseguidor. E relacionado a isso, tem um outro ponto da obra que eu achei muito interessante, que são grupos de vigilantes que ficam atentos a movimentos feitos por IA. Eles são um grupo oficial, com jurisdição e tudo, e o papel deles é justamente evitar que IAs criem independência. Sobre independência de IA eu já falei na review anterior. Além disso que já falei, também tem as megacorporações que têm tanto poder ou até mais que um Estado. Outros elementos cyberpunk são criogenia, clonagem, subculturas, mente humana copiada em uma máquina. Os diálogos com Flatline, que é o nome de um hacker que teve sua mente copiada em um sistema, tem momentos muito bizonhos. Ele age todo o tempo como se fosse um ser vivo, inclusive o seu maior objetivo é justamente ser desligado. Tem um ninja na história, ninja estilo anime mesmo, aquela calma, Sigyarp de olhos fechados, treinamento intenso, etc. E na cidade orbital de Freeside tem Rastafaris, e caso não saibam, é uma religião abraâmica, e o último rei da Etiópia era o messias deles. E um desses Rastafaris se chama Melkon, que eu achei um baita personagem, inclusive é o único não digno de pena da obra inteira. Porque diferente dos outros personagens, ele parece estar vivo, e não como morto-vivo igual aos outros personagens que são pessoas vazias. É por ter sintetizado todos esses pontos em uma única obra, e provavelmente eu esqueci de alguns, que torna o Neuromancer o pai do cyberpunk. E se tu também é um entusiasta desse gênero, também já deve ter se perguntado, o que torna o cyberpunk tão interessante? Porque o universo de um ambiente cyberpunk ele é horrível de se viver. Claro que tem variações, por exemplo, o universo de Akira é bem diferente do Blade Runner. Mas de qualquer forma, não é um local que tu vai querer viver. A vida é difícil, não tem significado, a maioria das pessoas são vazias, o próprio meio facilita para ser uma pessoa rasa. Passa uma sensação de que tu tá sempre perdido e nunca vai fazer nada de grandioso. Entretanto, quando falo grandioso, não digo coisas materialistas, como ser podre de rico ou simplórias como ser famoso. E sim boas obras, estou falando de virtudes, de caridade, educação clássica. Eu vejo o cyberpunk como resultado claro da humanidade que se afastou de Deus e não sabe mais como reencontrá-lo. Então ela está perdida dentro dela mesma e tudo que ela consegue são satisfações terrenas, como sexo, drogas, ilusões da Matrix e por aí vai. E por que eu me interessei pelo cyberpunk? Meu interesse pelo gênero é recente, eu já tinha visto animes, filmes, lido mangás, até que eu percebi o seguinte, muitas coisas cyberpunks de obras do passado, de alguns anos atrás, estão acontecendo hoje em dia em maior ou menor escala, ou ao menos sendo planejadas. Um exemplo disso é a vigilância constante. Se tu vai na China, por exemplo, tem câmera até em beco, e é claro que tem um ponto positivo da segurança, mas em compensação tua privacidade foi pro espaço, tu arredou o pé fora de casa e o Estado sabe para onde tu tá indo. Outro caso é a digitalização. Hoje tu faz tudo pela internet, o que é muito bom pela praticidade. Mas a brecha de controle que isso dá é gigante, porque hoje o dinheiro da tua conta ele pode ser bloqueado facilmente, é zero barreiras. Outro ponto é a socialização virtual. Hoje tem gente que interage com pessoas longe delas e não interage com quem está próximo a elas, às vezes até na mesma casa. Megacorporações também. Hoje, se tu for analisar o poder de certas empresas, tu sem dúvida se assustaria. Tem teu perfil detalhado no sistema deles e provavelmente eles te conhecem melhor do que tu mesmo. O que um dia eu acredito que vai descambar no pré-crime, e inclusive tecnologias preditivas já existem. E claro, o que parecia papo de maluco no Blade Runner, de gente se relacionando com IAs, hoje já existe bot de chat erótico. O cyberpunk ele é real e está bem presente. Para finalizar, vou recomendar algumas obras do tema para quem quer conhecer mais. Sobre predição de crimes, os melhores que conheço é Psycho Pass, a primeira temporada, e o Minority Report. Sobre a solidão, é Blade Runner sem dúvida alguma. Eu não vi o último, então não sei como que tá. E também o Serial Experiments Lain. Sobre confusão do real com o virtual, também Serial Experiments Lain e o Matrix 1, tranquilamente. Eu vi faz muitos anos esse anime e eu na época não achei bom, mas ele cumpre bem esses pontos. Sobre falta de significado na vida, eu coloco Ergo Proxy no topo. O anime é fraco graficamente falando, mas ele é bom. Se tu curte aquela vibe de evolução e transcendência humana, é Akira. Sobre convivência de humanos com robôs, recomendo Pluto, do mesmo mangaka que desenhou o Monster e Os Meninos do Século XX. Se tu quer um universo muito diferenciado, é Blame. Eu achei muito show a ambientação desse mangá. Eu também recomendo Demolidor, com Stallone e Wesley Snipes. O foco do filme é a ação, mas a ambientação dele é muito boa. Também recomendo Coletores, com Joe Dilau. E por último, claro, Ghost in the Shell. E se tu quer um pouco de tudo, é justamente o livro de hoje, Neuromancer, que lembrando é parte de uma trilogia. Eu não li os outros dois, pretendo ler, mas não sei quando, porque tem vários já na fila. Essa foi a review de hoje. Se tu acha que eu esqueci algum ponto de cyberpunk, comenta aí, ou alguma recomendação, comenta aí também que eu vou ler. Se puder, deixa o like, se inscreva para ajudar o canal, e até a próxima.